Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor José Augusto na área, trazendo para vocês mais um vídeo de Química Orgânica para a segunda série, beleza? Bom pessoal, então a gente começou a ver as funções nitrogenadas, correto? Vamos continuar aí essas funções. A gente viu na aula passada que são duas funções nitrogenadas principais, que são as aminas, que nós vimos, e as amidas, que veremos nesta videoaula, beleza? Bom, pessoal, então vamos lá. O que são as amidas? Não confundam pelo nome ser parecido, ok? As funções são completamente diferentes, então não confundam. As amidas são compostos orgânicos nitrogenados também, né? Então é considerado uma função nitrogenada. São compostos orgânicos nitrogenados que possuem o nitrogênio diretamente ligado ao carbono da carbonila. Lembram do grupo carbonila? C-O? Então, quando a gente tem o nitrogênio diretamente ligado a este carbono aqui, da dupla O, teremos uma amida. Beleza, pessoal? A gente também, como nas aminas, podemos classificar as amidas. As amidas, elas podem ser primárias, quando o ligante, né, ao carbono da carbonila, normal aqui, ó, NH2, tá? No caso, esse NH2 aqui, pessoal, percebam que essa amida, né, a função amida, o nitrogênio, tem dois hidrogênios que eles poderão ser substituídos. Então, nas próximas classificações, a gente vai ter esses hidrogênios substituídos, ok? Então, vocês vão ver como é que vai funcionar. Quando eu tenho uma amida onde nenhum hidrogênio foi substituído, no caso NH2, aí o N ligado ao carbono da dupla O, normal, ó, amida, né? N ligado ao carbono da dupla O, é o que está dizendo aqui. Para ser uma amida, eu preciso ter um nitrogênio ligado ao carbono da dupla O. Aqui eu tenho uma amida, onde nenhum hidrogênio desse NH2 foi substituído. Então, vou classificar como uma amida primária. Agora, eu tenho uma amida secundária quando um dos hidrogênios desse NH2 for substituído, tá bom? Então aqui, por exemplo, ó, esse NH, o outro H foi substituído por um radical, chamei de R', tá? Esse R' vai ser um radical que substituiu aquele hidrogênio. Então aqui eu tenho uma amida secundária ou, presta atenção, monossubstituída. Monossubstituída porque um hidrogênio foi substituído por um radical, tá certo? Então, ó, possuem como ligante o NHR. Eu botei esse R aqui de radical, beleza? Agora eu vou ter um radical ligado ao nitrogênio. O outro hidrogênio, ele foi substituído, certo? E temos também a amida terciária ou, né, dissubstituída. No caso aqui, ó, dissubstituída significa que aqueles dois hidrogênios eles foram substituídos agora por novos radicais, tá? Então eu chamei de R' e R, tá? Poderia, enfim, podem ser radicais iguais, podem ser diferentes, vai depender da cadeia, tá certo? Então possuem como ligante o NRR, né? Agora não vou ter hidrogênio, mas sim dois radicais que substituíram esses hidrogênios. Tranquilidade, pessoal? As amidas, pessoal, elas são bem encontradas aí, no dia a dia. Elas estão presentes na estrutura do nylon, do Kevlar, né, do colete à prova de balas. Elas também estão presentes na penicilina, que é um antibiótico importantíssimo aí para a área da medicina, né? Ele ajuda no combate de várias doenças importantes. Mas mais importante que isso, quer dizer, talvez não mais importante, mas a primeira amida, né, no caso, uma amida que foi, não diria a primeira, mas uma amida que foi muito importante para a história do avanço da ciência como um todo, é a ureia. A ureia é uma amida, tá? E a fórmula da ureia é a seguinte, pessoal.
Show? Aqui eu vou ter a fórmula da ureia. E a ureia foi o primeiro composto orgânico sintetizado em laboratório. Tá certo? Então, isso deu um avanço muito grande para a ciência, porque na época acreditavam-se que os compostos orgânicos só eram sintetizados a partir de organismos vivos. Então, foi quebrado, né, essa história, né, essa teoria, graças à sintetização deste composto orgânico em laboratório. Beleza? E o responsável por isso foi Kekulé. Vocês ainda devem ouvir falar um bocado sobre esse rapaz. Beleza? Vamos à nomenclatura então das amidas, pessoal. Nomenclatura das amidas. Prefixo mais intermédio mais amida. Tá certo? Então, prefixo a gente já está habituado aí, ó, número de carbonos na cadeia principal. O intermédio vai de acordo com o tipo de ligação. E o sufixo das amidas é a própria função amida. Tá certo? Então, ao final, vocês vão adicionar a palavra amida no final. Tá certo? Vamos lá. Exemplos, pessoal. Vamos aos exemplos. Número 1. Deixa eu trocar de cor aqui. Bom, pessoal, número 1 a gente tem. Cadeia principal vai começar sempre para o carbono da função, né? No caso aqui, a função é dupla O NH2. Então, o primeiro carbono vai ser o da dupla O. 2, 3, 4. Beleza. Qual é o prefixo para 4 carbonos? Eu sei que a gente já viu isso 500 vezes, mas é muito importante. Então, vamos utilizar aqui o nosso resumão. 4 carbonos, o prefixo será but. But. Mais conhecido como but. But. Qual é o intermédio, tipo de ligação? Eu não só tenho ligações simples entre carbonos, tá? Então aqui o nosso intermédio será an. Beleza? Então aqui a gente vai ter butan, show, sufixo amida, correto? Já dei o nome que eu precisava, ó, cadeia principal, o intermédio, agora o sufixo. Butanamida, falando tudo junto, né? Rápido, fica butanamida. Tá certo? Essa é a fórmula, é o nome do composto número 1. Vamos agora para o composto número 2. Composto número 2 é a mesma coisa, tá, pessoal? A contagem ela vai começar do carbono da função, que vai ser o da C dupla O. Então vamos ficar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Maior quantidade de carbonos em sequência, né, pessoal? Então, estou seguindo a sequência. Ó. 5. Se eu for para a direita, eu vou ter 6 carbonos no total. Se eu subir, eu vou ter 7. Ó. 6, 7. Então eu vou subir porque eu tenho mais carbonos em sequência nessa ordem. Tranquilidade, pessoal? O restante, né, o que tiver para fora dessa contagem, vira ramificação. Então a gente tem 3 ramificações iguais. Vê se vocês não vão concordar comigo. Ó. Eu tenho uma ramificação no carbono 2 com um carbono. Eu tenho uma ramificação no carbono 4 com um carbono também. E eu tenho uma ramificação no carbono 5 com um carbono. São 3 ramificações do tipo metil. Então aqui a gente vai ter o 3,4. Perdão, 3 não, é o 2. Então aqui a gente vai ter, ó, vou apagar aqui. Deixa eu tirar isso aqui. A gente vai ter o 2,4,5. Pessoal, não é uma repetição isso aqui? Então eu vou colocar um prefixo para mostrar quantas vezes se repete. Tri. São 3 vezes que se repete. 2,4,5 tri. O que está se repetindo? Não é o radical metil? Então vai ficar 2,4,5 trimetil. Agora eu vou para o nome da cadeia, né? 7 carbonos na cadeia principal, prefixo de 7, ept. Como eu coloquei o H, eu botei um tracinho. Então, ept. Tem alguma ligação dupla ou tripla entre carbonos? Não tem. Então, epitan. E o final, eu vou acrescentar o sufixo amida.
Então, heptanamida. Beleza, pessoal? Perdão, pessoal, o celular travou aqui. Bom, vamos continuar aqui, ó. Eu já tinha feito a contagem, né? Então, a maior quantidade de carbonos em sequência são 7, tá aqui. Aqui eu vou ter uma ligação dupla, então presta atenção, né? Na hora de fazer o nome, isso vai interferir. Vamos lá, começando posicionando pela posicionada ramificação, vamos começar o nome por ela. Ó. 4, ramificação com um carbono, metil. Então vamos lá, 4, metil, show de bola. Agora que a gente já posicionou todas as ramificações, né? No caso só tem essa, 4 metil, mais uma vez, hept, que é o prefixo para 7 carbonos. Olha o nosso resumão aqui, ó. Lembra de heptacampeão, tá? Então, 4 metil, hept. Tem ligação dupla entre carbonos? Dessa vez tem. E ela começa em qual carbono? Ela começa no carbono 5, tá? Ela começa no carbono 5, então vou ter que posicionar isso, ó. 4 metil, hept, 5, N, mostrando que no carbono 5 começa uma ligação dupla. Então, agora que a gente já posicionou tudo, fiz besteira, que a gente já posicionou tudo, já colocou todas as ligações, a gente adiciona o sufixo da função, né? Amida. Então, bota amida no final. Tá certo? Então, o nome vai ficar 4-metil, hept 5N amida. Show de bola, pessoal? Bom, vamos continuar aqui nossos exercícios. Número 4. Bom, número 4 a gente já vai ter uma cara diferente aqui, ó. Percebam que agora a gente está tratando de amidas que foram substituídas, né? Antes, deixa eu pegar aqui de novo. Antes a gente estava vendo apenas o caso de amidas primárias, tá certo? Ou seja, amidas que não tinham substituições nos hidrogênios. Ó, NH2, H2N, né? A mesma coisa que NH2, H2N, enfim. Nenhuma dessas amidas tiveram hidrogênios substituídos. Portanto, são classificadas aqui, em todos esses casos, como amidas primárias. Beleza? Respeitando aqui, ó. A amida primária possui como ligante o NH2. Nenhum desses caras aqui, desses hidrogênios, foram substituídos. Agora é o primeiro caso que a gente vai estar vendo com uma amida que teve um hidrogênio substituído. Ó. Se teve um hidrogênio substituído, ela é uma amida monossubstituída ou amida secundária. Tá certo? Primeira coisa a se fazer aqui, então, é posicionar esse radical ligado ao nitrogênio. Tá? O nome desse radical aqui, pessoal, não é um radical com 2 carbonos. Então, aqui a gente vai ter o N, tracinho, como se fosse a posição de um carbono, né? A gente não está acostumado a colocar 2-metil, 3-etil, enfim, né? A gente está acostumado a botar um número do carbono e a ramificação que está ligada a esse número, né? Aqui, como a ramificação está ligada ao nitrogênio diretamente, eu vou colocar N e o nome da ramificação. Da ramificação, no caso aqui do radical, né? Então aqui eu vou ter o N-etil, 2 carbonos. E agora aqui eu vou dar o nome da cadeia normalmente. 1, 2, 3 carbonos. 3 carbonos, qual seria o prefixo, pessoal? Não seria prop? Então vai ficar N-etil, prop. Só tem ligações simples entre carbonos. Então, propan. E no final a gente acrescenta o sufixo, que é o próprio nome da função. Amida. Beleza, pessoal? Bem tranquilo, né? Vamos ver agora o número 5. Número 5 eu tenho 2 substituições. Então aqui a gente vai ter uma amida terciária. Os 2 hidrogênios foram substituídos, tá? Uma amida terciária. As ramificações ligadas, os radicais, né, ligados ao nitrogênio, são iguais, são do tipo metil. Então aqui a gente vai ter, ó, como se fosse um número. Quando é uma repetição, a gente não bota uma vírgula. Por exemplo, 2,3 de metil, 2,2 de metil. Aqui eu vou botar N,
di. Esse di é o prefixo para uma repetição, né? Só que uma repetição de, no caso aqui, duas vezes o radical metil. Então, N,N de metil. Beleza? E agora eu vou para o nome da cadeia normalmente. 1, 2, 3 carbonos. Percebam que no carbono 2, agora que eu me liguei, tem um radical metil também. Então a gente já fez a nomenclatura errada, né? Porque são 3 repetições e não 2. Eu que não tinha me ligado, pessoal, perdão. Mas tem mais um metil aqui. Se tem mais um metil aqui, vai entrar nesse nome aqui também. Então, deixa eu refazer esse nome aqui para vocês verem como é que deverá ficar aqui. Deixa eu riscar isso aqui. Vai ficar N,N,2. Tá? Aparece 2 vezes no nitrogênio, o metil, e uma vez no carbono 2. Tá certo? Então, agora eu vou ter uma repetição tripla. Então, N,N,2 trimetil. Agora sim, tá? Agora o nome da cadeia é normal. Prop. Tem alguma ligação dupla ou tripla entre carbonos? Não tem. Então, propan. E o final a gente acrescenta amida. Beleza, pessoal? Tranquilidade? Bom, é basicamente isso, pessoal. Não vai mudar, tá? A nomenclatura das amidas é esse o padrão mesmo, beleza? É só ver se o nitrogênio tem alguma substituição nos hidrogênios. Se não tiver, vai direto para a cadeia, tá? Molezinha, né? Aqui, mais uma vez, uma amida, onde um hidrogênio foi substituído, no caso por um radical propil. Não sei se vocês conseguem ver, mas são 3 carbonos aqui, 1, 2, 3. Então, são 3 carbonos nesse radical propil. Vamos começar então por ele, N propil. Lembrando que o propil são 3 carbonos em sequência, né? O isopropil, que também tem 3 carbonos, não seria em sequência, pegaria no carbono do meio. Não esqueçam, tá, pessoal? É muito importante a gente conhecer os radicais orgânicos. Então, aqui a gente vai ter o N-propil. Agora, vamos para o nome da cadeia, né? Vamos posicionar aqui, 1, maior quantidade de carbonos em sequência. 3, 4. Se eu continuar para a direita, eu vou ter 5. Se eu descer, percebam que a gente vai ter mais carbonos, né? Então, 5, 6. Eu sei que vocês devem ter pensado, isso aqui eu conheço, é aquela ramificação lá do espantalho, né? É o T-butil, ou pé de galinha. Poderia ser, tá, pessoal? Só que nesse caso não será uma ramificação. Por quê? Porque eu tenho que me ligar que eu tenho que contar a minha cadeia principal com o maior número de carbonos em sequência. Então a minha sequência fica maior se eu descer para cá. Tá bom? Se eu continuasse para a direita, eu teria 5 carbonos no total. A gente descendo, a gente vai ter 6 carbonos. Então, essa será a nossa cadeia principal. O que passa para fora passa a ser ramificação. Beleza? Então, no carbono 5, a gente vai ter 2 ramificações iguais, metil, metil. No carbono 4, metil também. Beleza? Então, a gente tem 3 ramificações do tipo metil. Se a cadeia fosse maior aqui para a direita, né? Aí isso aqui viraria ramificação. Aí sim seria o T-butil. Beleza? Então, tomem cuidado com isso. Primeiro, verifiquem a maior quantidade de carbonos na cadeia principal, né, em sequência, e depois que vocês vão ver o que é ou não ramificação, tá bom? Vamos lá. N-propil, tracinho, 4,5,5, 4 metil. E no 5 eu tenho 2 metil, né? 4,5,5, repetição tripla, então tri. Metil, é o metil que está se repetindo 3 vezes. Né? E agora o nome da cadeia principal. Não são 6 carbonos em sequência? Qual é o prefixo para 6? Qual é o resumão? Hexacampeão, rapaz. Hex. Então, trimetil, hex. Tem alguma ligação dupla ou tripla entre carbonos? Não tem. Então vai ficar
hexan, e o final a gente acrescenta amida. Beleza? Tranquilidade? Suavidade? Beleza, gente. Bom, vamos aqui para o nosso número 7. No nosso número 7, pessoal, a gente vai ter aqui, ó, o carbono da carbonila ligada ao benzeno, no caso, né? Então não se assustem com esse cara. Pô, professor, não saberia nomear esse cara, não. Pessoal, isso aqui é bem simples. A gente vai pegar o benzeno e tentar juntar com a palavra amida, tá? Aqui a gente vai ter a benzamida. Beleza, pessoal? Benzamida. Lembrando que as cadeias, né, que possuem anel aromático, elas têm um nome especial. Beleza? Suavidade? Bom, continuando então. Vamos agora para... número 8. Número 8, a gente vai ter aqui, ó, duas substituições, né? Os hidrogênios foram substituídos. Agora sim eu vou ter aqui o terc-butil, né? T-butil. E aqui, ó, estilingue com 3 carbonos é o isopropil, tá? Nesses casos, quando os radicais forem diferentes, né? Os radicais ligados ao nitrogênio forem diferentes, a gente vai seguir a ordem alfabética, tá, pessoal? Então aqui a gente tem P de propil e aqui a gente tem B de butil. Lembrando que o T do terc não entra, nem o I de iso, tá? Então vai ficar B primeiro, né, pessoal? N, T butil, tracinho, N, isopropil, e agora o nome da cadeia principal. Vamos lá. 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Carbono 3 tem uma ramificação do tipo metil, então vai ficar 3 metil. E 4 carbonos na cadeia principal, prefixo but. Então, but. Tem alguma ligação dupla ou tripla entre carbonos? Se não tem, intermédio vai ser an. E a terminação é a própria função, no caso, amida. Olha que nome grande, pessoal. Mas é esse o nome aí, tá? N-terc-butil, tracinho N-isopropil, tracinho 3-metil-butanamida. Beleza? Muito bem. Vamos ver agora aqui a número 9. Bom, pessoal, então aqui na número 9, a gente vai ter uma diamida. Tá certo? Aqui a gente vai ter uma diamida. Beleza? A função amida ela está aparecendo 2 vezes. Bom, então como é que vai ficar esse caso? A contagem, vocês podem perceber que a molécula é simétrica, né? Então se eu começar da esquerda, as ramificações vão parar aqui no mesmo lugar, ó, quanto da direita, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então tanto faz começar da esquerda ou da direita, né? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos, tá bom? Então na ramificação, eu tenho 2 ramificações iguais no carbono 3, que são 3,3 de metil, né? Ramificação igual, repete 2 vezes no carbono 3, 3,3 de metil, 5 carbonos, qual é o prefixo? Pente. Tem alguma ligação dupla ou tripla entre carbonos? Não tem. Então, aqui a gente vai ter o intermédio an. Pentan, né? A função amida não está se repetindo 2 vezes? Então, mais uma vez, eu vou ter que botar o prefixo di. Diamida. Não precisa botar 1 e 5 de amida, porque a amida é uma função que ela vem nas extremidades. E a gente cansou de ver, pessoal, que funções que vêm nas extremidades a gente não precisa posicioná-las, tá certo? Porque seria redundante. Tranquilidade, pessoal? Então fica pentandiamida. Beleza? Bom, continuando aqui, número 10. Número 10, a gente vai ter o seguinte, vamos lá.
contagem começa aqui, ó. Carbono da ligação dupla O. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Cadeia principal tem 8 carbonos e olha quantas ramificações a gente vai ter aqui, né? Bom, pessoal, vou tirar daqui que estava atrapalhando. Bom, pessoal, então vamos olhar primeiro aqui as ramificações, né? Temos aqui ramificação do tipo metil, no carbono 2 e no carbono 4. Temos ramificação do tipo etil, no carbono 5. Lembram dessa ramificação aqui do triângulo, pessoal? É uma ramificação com 3 carbonos, só que uma ramificação fechada, né? Então aqui a gente vai ter um ciclopropil. Falamos dele em uma aula aí, tá certo? Então, na ordem alfabética, vai contar o P de propil, vai contar o E de etil e o M de metil, né? O E vai ganhar, então vai ficar 5 etil, depois vem o M, né? 5 etil, 2,4 dimetil, né? São duas ramificações do tipo metil, então dimetil, 6 ciclopropil. E agora o nome da cadeia principal, que eu vou colocar aqui embaixo, senão a gente não vai ter espaço. Então, prefixo para 8. Oct. Tem alguma ligação dupla ou tripla entre carbonos? Não. Então, octan termina em amida. Então, octanamida. Beleza, pessoal? Número 11. Número 11, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 carbonos nesse radical. Um carbono nesse radical. Pessoal, radical com 5 carbonos em sequência, o nome vai ser prefixo mais il, né? Qual é o prefixo para 5 carbonos? Na dúvida, a gente pega o resumão. 5, pentacampeão, né? Então, pente mais il fica pentil. Aqui a gente vai ter o M de metil. O M vem antes, então vamos começar por ele, né? N metil, tracinho. N pentil. E agora o nome da cadeia normalmente, né? Ó, 2 carbonos, prefixo et. Então vai ficar et. Só tem ligações simples entre carbonos, né? Então, etan termina em amida. Então, etanamida. Beleza, pessoal? Então, pessoal, para a gente finalizar a nossa aulinha, eu vou lançar um desafio aqui para vocês. Tentem fazer ele agora, tá? Dá aquela pausada no vídeo, tenta fazer. Não é nada demais, né? Dá uma exercitada aí. E vamos para a resolução, tá? Vamos ver se vocês vão acertar aí. Dá aquela pausadinha antes de conferir o gabarito. Bom, vamos lá. Está dizendo assim, ó. Monte as possíveis estruturas para uma amida que possui 2 pontos. Fórmula molecular C3H7NO. Maravilha. C3H7NO, a gente sabe que tem 3 carbonos, né? E também possui um hidrogênio substituído. Então, pessoal, vamos respeitar essas características da amida, tá certo? Primeira coisa, pessoal, qual é o grupamento, né, que vai mostrar para mim que eu estou reconhecendo uma função do tipo amida? O grupamento é o que a gente viu agora, né? O dupla O, N. Então, vou colocar aqui, ó, dupla O, N. Pronto, agora eu tenho uma amida. Muito bem, agora eu vou respeitar o que está escrito aqui. 3 carbonos. E eu tenho que ter um hidrogênio substituído. Então, lembra que aqui teria um H2? Se fosse uma amida primária, nenhum hidrogênio teria sido substituído. Mas ele fala que um hidrogênio foi substituído, correto? Então, vamos colocar aqui pelo menos um carbono junto com esse nitrogênio. Beleza? Pelo menos um carbono.
Como só um foi substituído, eu vou botar agora aqui o outro hidrogênio, né? Se tivessem sido os dois hidrogênios substituídos, aí esse aqui também não estaria aqui, teria outro radical. Mas com isso, a gente já viu que temos dois carbonos, tá certo? Falta mais um carbono, eu posso acrescentar ele aqui, ó, do lado esquerdo, certo? Então agora a gente vai ter 3 carbonos. Vamos contar os hidrogênios para ver se está batendo? Ó, esse carbono aqui, ele não está fazendo uma ligação? Então está faltando 3 hidrogênios nele, né? Vamos fazer aqui com outra cor, para não confundir. Então esses hidrogênios estão implícitos, né? São 3 hidrogênios. Esse carbono aqui é a mesma coisa, ele está fazendo uma ligação com o nitrogênio. Então nele faltam 3 ligações, que são os hidrogênios que estão implícitos. Contando isso aqui, a gente vai ter um total de 7 hidrogênios. Esses 6 presentes nesses carbonos e mais esse hidrogênio aqui junto do nitrogênio. 7 no total. Maravilha, tá certinho. Um nitrogênio, que está aqui, e um oxigênio, que é o da dupla O, né? Que fazem partes aí da função da amida. Então aqui a gente tem uma das possíveis soluções, certo? Teria outra possibilidade? Vamos ver? Vamos colocar aqui de novo a função amida, dupla O, N. Beleza. Esse carbono, pessoal, ele é obrigatório, tá? Ele tem que estar aqui. A função depende dele, né? No caso aqui é C dupla O, N. Agora, eu tenho que ter um hidrogênio substituído, né? Então vou botar ele aqui, o hidrogênio que foi substituído por um radical. E agora eu vou botar o carbono desse lado. E, consequentemente, isso aqui vai virar um hidrogênio, né? Era um carbono, dupla O, nitrogênio, faltava uma ligação, esse carbono, então, obrigatoriamente está ligado a um hidrogênio. Tá certo? Então, agora a gente vai ter aqui, mais uma vez, 3 carbonos. Vamos contar os hidrogênios? Ó, nesse carbono aqui são 2 hidrogênios que estão faltando. E nesse aqui são 3. Vamos contar, ó. 3, 4, 5, 6, 7 hidrogênios. Maravilha. C3H7NO. Também é outra possibilidade. Viu como é fácil, pessoal? Tranquilidade? Não há outra possibilidade para uma função amida que respeite essas condições aqui, tá? São só essas duas. Se pedisse também a nomenclatura de cada uma, deixa eu repetir essa aqui de baixo, quer dizer, essas aí aqui embaixo. Bom, nomenclatura a gente acabou de fazer uma pancada de exemplo, né? Então vamos lá. Aqui a gente tem o N-metil, 2 carbonos, né? Só tem ligação simples, então etan, final, amida. N-metil, etanamida, tá certo? O outro exemplo, o exemplo 2, vou fazer ele aqui do lado, tá? Para sobrar mais espaço. Então, número 1, vamos fazer o número 2 aqui do lado. Dupla O, NH. Isso se pedisse, tá, gente? O nome das amidas. Não pediu, mas a gente vai fazer para completar aí o exercício. Agora a gente tem no N um radical com 2 carbonos, então vai ficar N-etil. Um carbono só, pessoal, na cadeia principal. Qual é o prefixo? Met, né? Metanamida. Tranquilidade, pessoal? É bem tranquilo, valeu? Bom, pessoal, a nossa aulinha de amidas vai ficando por aqui. Agradeço aí pela atenção de todos. Muito obrigado. Espero que todas as dúvidas tenham sido sanadas. Qualquer coisa, dê uma olhadinha aí no vídeo de novo, tá bom? Grande abraço, pessoal. Cuidem-se e cuidem das famílias de vocês também, tá? Espero que estejam todos bem. E tchau, tchau. Até a nossa próxima videoaula.